passagem da Bíblia aqui. 1 Timóteo 2, 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que queria colocar aqui hoje? A Escritura diz com bastante clareza aqui, no versículo 5 de Timóteo 2, que um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Aqui está o projeto de Deus para a humanidade. Entre Deus e o homem. O plano de Deus é que haja um só mediador entre eles, quer dizer, entre Deus e os homens. E são os homens, somos nós. O plano de Deus é que haja um só mediador. E dá o nome desse mediador: Jesus Cristo. O que está dizendo para nós? Com grande clareza. Neste relacionamento entre Deus e o homem. É projeto de Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus que haja um só mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo. Jesus está dizendo o quê? Deus está dizendo o quê? No plano dele, o relacionamento entre o homem e Deus é feito através de Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Que é possível o ser humano, o homem, relacionar-se com Deus. E que o mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Mas o que vemos em nossos dias? Colocaram homens entre nós e Deus. Colocaram instituições entre nós e Deus. Um outro mediador. As instituições. E ela sustentando seus mestres, seus doutores, diante dos nossos olhos. Puseram outros mediadores em nossos dias. É esse o grande problema. Então, resultado, perdemos a noção de como nos dirigir até a presença de Deus. Tirar nossos olhos. Andamos a pau cegamente. Ou que nos coloque homens para ser o mediador, que nos apresentem a luz de Deus diante dos nossos olhos. Mas o projeto de Deus
Não foi que se colocasse mediadores entre nós e Deus, entre o ser humano, o homem e Deus, mas que Jesus fosse o mediador. Mas acharam por bem colocar outros mediadores entre nós e Deus, e Jesus Cristo. De tal maneira que eles fossem os editores e colocassem diante de nossos olhos as mensagens de Deus. E eles assumem a relação de mediadores entre os homens e Deus. Resultado: quando ficamos sem esses homens, não sabemos ver o caminho. Deus desaparece da nossa vida. E diante de tantas vozes nesse mundo, passamos a ouvir as milhares de vozes desse mundo. E a presença de Deus sai dos nossos caminhos. Ficamos como criancinhas de 3 anos de idade, quando se distancia do pai e vai num parque e aí não sabe como voltar. Perdeu o endereço. Perdeu o endereço. E às vezes acha que tudo também está maravilhoso, que tudo está nos conformes. Mas a Escritura diz que não é assim. Diz que o nosso relacionamento com Deus se dá através de um único mediador, Jesus Cristo. É isso que diz a Escritura. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Este é o plano de Deus. Está dizendo que você e eu podemos nos relacionar diretamente com Deus. Mas agora tem um item aí que eu quero dizer. Que Jesus disse que ele iria para o céu e que os discípulos, podemos por aí nós, não ficaríamos órfãos. Ele nos daria o Espírito Santo. E este nos guiaria em toda a verdade. Esse aí está um outro posicionamento. Nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Jesus nos deixou um outro posicionamento. E achar aqui, meu Deus, como é que chama? Ai, não lembro mais. Tiago. Deixa eu ver, Tiago, capítulo 4, versículo 5. Deixa eu ver se é. Tem uma... Ou cuidais, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Olha aqui. É Tiago, capítulo 4, versículo 5. Diz que o Espírito que em vós habita tem ciúmes.
Espírito Santo. Ele diz que ele habita em nós. Esse Espírito que Jesus falou, ele ia pedir ao Pai. Ele viria até nós. Aqui Tiago, já depois da morte de Jesus Cristo, já está apontando que o Espírito Santo habita em nós. E João diz, é ele quem vos guia em toda a verdade. E a unção dele é verdadeira. O ensinamento dele é verdadeiro. É isto que deve habitar em nós. A unção do Espírito Santo. O que é a unção do Espírito Santo? As mensagens do Espírito Santo. Ela deve habitar em nós. Paulo vai dizer em suas cartas, enchei-vos ricamente, abundantemente da palavra. Eis o que deve ocupar a mente do cristão. A palavra de Deus. As mensagens do Espírito Santo. O nosso campo de batalha nesta vida, para que se faça a vontade de Deus aqui na terra, ou no Pai Nosso. Sabe, Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, como a vontade de Deus será feita aqui na terra? É simples agora a gente vê, não é? A gente pode enxergar quando nós guardarmos a unção do Espírito Santo. Quando nós guardarmos as revelações do Espírito Santo. Quando nós guardarmos indicações do apóstolo Paulo, enchei-vos abundantemente da palavra. É isso que deve ocupar a nossa mente. Aí então a gente vai perceber que Jesus disse. E se a palavra dele habitar em nós, ele e seu Pai virá fazer morada em nós. Ele vai vir fazer morada em nós. Vai cear conosco. E outra vez ele diz, e tudo que você pedir no meu nome, lhe será feito. Deus está dizendo o quê? Jesus está dizendo o quê? Olha, se você guardar a palavra, se você guardar as revelações do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a vontade de Deus aqui na terra, tudo que você pedir no meu nome, lhe será feito. Jesus está dizendo que você será um vencedor aqui na terra. Esta mesma palavra está lá em Josué. Quando Josué estava chorando, porque Moisés havia morto, e fazer, quem vai conduzir esse povo? Aí Deus falou, tem bom ânimo, Josué.
Agora é você que vai comandar. Como fazer? Guarda esta palavra. Medita nesta palavra, de dia e de noite. E os teus caminhos, Josué, prosperarão. Este mesmo segredo está hoje diante dos nossos olhos. Como nos relacionar com Deus? Através do conhecimento da sua palavra. Jesus disse, eu e a palavra somos um. Deus e a palavra, então, são um. Quando você guarda a palavra dele, ele vem habitar dentro de você. Você será um com Deus. E você vai dizer, como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Você será fortalecido. Nas horas amargas, obscuras, você vai clamar a Deus, como os discípulos clamaram a Jesus Cristo na hora da grande tempestade no mar. Eles não sabiam mais para onde ir. Tudo que eles conheciam do mar, os segredos do mar, eles tinham aplicado, mas parecia não adiantar. O barco estava à deriva. Não tinha mais quem conduzisse o barco na direção certa. Estavam perdidos, desorientados. Olhando para Jesus e no meio daquela tempestade, Jesus dormia. Como pode? Numa tempestade como essa, Jesus dormia. Esse é o estado de espírito. Jesus estava dando um recado, dormir no meio da tempestade. Era um recado de fé. Aí quando eles despertaram Jesus deu uma ordem. Cessa o vento. E o vento cessou. Houve paz. Os discípulos ficaram admirados. Que homem é esse que dá ordem aos ventos? E os ventos se apaziguam. Aí está o ensinamento. Quando a tempestade cai sobre a nossa vida, vamos despertar Jesus. Como despertar Jesus? Despertando a sua palavra em nós. A palavra que ele nos deu. Vamos catar aquela palavra. Eu sou o Senhor que te sara. E apresentar diante dele Jesus. E socorre o doente. À beira da morte. Desperta. Dá uma ordem. Para cessar esse vento da minha vida. É assim que despertamos Jesus hoje. Através de segurar-nos na sua palavra. Outra coisa, quando você segura na palavra de Jesus Cristo, você está mostrando para Deus que você tem fé. E o que é fé? Fé é eu confiar na palavra dele. E quando eu confio na palavra dele, eu tenho fé. Viu o que é fé? Aquela fé que remove a montanha. Aquela fé dos discípulos que chegaram no mestre e disseram, mestre, te toca, que nós vamos morrer. Quando você confia na palavra dele, aí você vai ver a abundância. Vai ver o que Deus reservou para aqueles que creem. A resposta de Deus nas horas da necessidade. E vamos dar glória a Deus, porque ele ouve ao homem. Então eu quero dizer o que com tudo isso? Nosso relacionamento com Deus é direto. Nós não temos um outro mediador.
O mediador agora é o Espírito Santo. Por isso que a Escritura diz, os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. E isto vai acontecer quando nós lermos as Escrituras, quando ouvirmos as Escrituras. Quanto mais lermos as Escrituras, mais teremos conhecimento da vontade de Deus. E mais moeda celeste a gente terá em mão. E quanto mais moeda celeste, mais produto celeste, mais bênçãos, mais vitórias nós compraremos do céu. Valeu a mensagem? Nós não precisamos de outros mediadores. Nós podemos nos relacionar com Deus. Hoje a palavra dele está diante dos nossos olhos com uma grande facilidade. Hoje, a gente num celular abaixa um app e tem a Escritura Sagrada. Não. Vamos ler. Não se preocupe, o Espírito Santo vai nos iluminar e vai nos guiar em toda a verdade. Valeu? Não precisamos de outros mediadores entre nós e Deus. Deus já fez um plano através do qual nós podemos entrar em contato direto com Ele. Não é bom? É a misericórdia dele. É a misericórdia dele. Deus é misericordioso. Ele está disposto a nos perdoar. Jesus pagou o preço. É só confessar os nossos pecados. Pedir perdão. E aqui a cabeça. A Escritura fala. O justo cai 7 vezes, mas 7 vezes ele se levanta. Quantas vezes devo perdoar meu próximo? Disse Pedro a Jesus. 7 vezes? Não, Pedro. Te digo 70 vezes 7. Aí você pode mensurar a misericórdia de Deus. Podemos chegar. Podemos ler a Escritura. O Espírito Santo vai nos guiar. Nós vamos conhecer a vontade de Deus. E assim, faremos na terra o que é feito no céu. Espalharemos a vontade de Deus neste mundo. Este é o projeto. Sem outros mediadores, Deus quer tratar diretamente comigo e com você. Deus quer tratar diretamente conosco. Senhor, obrigado por essa mensagem. Onde há um único mediador, Jesus Cristo. Ele nos deu o Espírito Santo para nos iluminar e nos guiar em toda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não precisamos de mediadores. Não. Mediadores criados pelos homens. Mas podemos nos relacionar diretamente. Esse é teu plano. Amém. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu digo a você, espírito de morte, sai de mim, sai. Sai da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus Cristo. Sai, espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza da nossa vida. Sai, espírito de pobreza, miséria e desgraça da nossa vida e dos nossos países. No poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de